Beleza. Bom, então, vamos abrir aqui. Então, pessoal, na última aula, a gente estava falando sobre o algoritmo de aceitação e rejeição, né? E a gente viu o seguinte, como funcionava o algoritmo. O objetivo era mostrar de uma distribuição P de θ, né, da qual tipicamente é difícil amostrar, e aí o objetivo é você amostrar de outra distribuição, construir outra amostra, né, a partir de Q de θ, essa mais fácil de amostrar, e aí a partir daqui a gente altera, né, os valores simulados daqui, de modo que os valores passam a ser, esses valores aceitos, né, passam a se distribuir como é dito pela P, né, pela distribuição de probabilidade P, tá bom? E aqui, pessoal, vocês já devem ter reparado desde a última aula, eu não estou fazendo muita distinção formal entre os termos aqui não, tá? Então, às vezes eu vou falar densidade para P, às vezes eu vou falar distribuição, tá? Então, eu assumo que é implícito, tá? Se eu estiver falando de variável discreta, isso aqui vai ser a função massa de probabilidade, se eu estiver falando de variável contínua, vai ser a densidade, se for uma mista, enfim, vai ser uma distribuição mista, se for singular também, tá? Mas o importante em si é como o algoritmo funciona. A gente vai mostrar de que, fazer alguns ajustes, e esses ajustes vão nos retornar uma probabilidade em P, tá bom? Um pouquinho mais de zoom. E aí a gente viu que o ajuste era o seguinte, a gente tem uma probabilidade de rejeitar, que se chama R, né? Que é uma função de θ, então talvez a melhor forma de denotar fosse um R de θ, né? Vai depender do θ que a gente já mostrou. E a razão de aceitação é essa, P de θ dividido por A vezes Q de θ. Tá? Então, isso aqui é a probabilidade de aceitar o valor. Então, eu vou gerar um valor daqui, um valor θ daqui, e eu vou aceitar com essa probabilidade esse valor. Se eu rejeitar, eu faço uma nova tentativa. Eu amostro um valor de Q, e aí, de novo, eu vou olhar, com essa probabilidade aqui, eu vou rejeitar, e com 1 menos essa probabilidade, eu vou aceitar o valor. E vou fazendo isso até conseguir a minha amostra de tamanho N pré-especificado lá que eu queira, tá? E a noção, pessoal, era o seguinte, que esse A escolhido aqui, né, ele deveria ser escolhido de forma que A vezes Q de θ cobrisse toda a densidade P, né? Ou seja, fosse uma cota superior para P, ou que não fosse superior em todo ponto, e a gente discutiu um pouco sobre isso na aula passada, mas que fosse uma cota superior em todos os pontos com probabilidade minimamente diferente de zero, né, digamos assim. Então, se nas caudas, isso ia depender, né? Se nas caudas eu não tiver cobertura se em valores muito extremos, né, nas caudas eu não tiver a cobertura, se esses valores se essa região for uma região de baixíssima probabilidade, não vai fazer muita diferença, né? Então, a gente pensa que o A é uma cobertura para P de θ, mas na prática a gente consegue até flexibilizar um pouco nisso, a depender de como são as caudas da distribuição, né? É claro que o que eu quero dizer, por exemplo, se nessa região o vermelho estiver acima do verde, né? Desculpa, o verde estiver abaixo do preto, né? O preto é a P, o vermelho é o Q e o verde é o A vezes Q. Né? Então, se o verde aqui estiver abaixo do preto, tudo bem, não tem problema, porque a gente nunca vai mostrar nenhum valor daqui com respeito à distribuição P, então não vai fazer diferença na prática. Tá? Então, é nesse sentido que essa cobertura aqui ela pode ser relaxada, não precisa ser a cobertura em todos os pontos. Né? E a gente vai ver até um exemplo em que isso é feito com uniforme, e aí, obviamente, a uniforme não vai cobrir a distribuição auxiliar uniforme não vai cobrir a P nas caudas, né? Quando essa P ela tem como domínio a reta toda. Tá? Mas aí a ideia é essa, pessoal. Amostro de Q, e aí jogo uma moeda e com essa probabilidade eu aceito o valor de Q e com 1 menos ela eu rejeito. Então o algoritmo fica assim. Amostro um θ proposto de Q,
aceito o valor θ proposto com essa probabilidade aqui. Aí aqui devia ser θ próprio, tá, pessoal? E aqui deveria ser também θ próprio. Tá? E aí eu repito, né, eu aceito esse valor com essa probabilidade, e se eu rejeitar, eu não faço nada. Aquele valor não é válido, eu tento de novo, volto para 1. E eu vou fazendo repetindo 1 e 2, até eu obter uma amostra de tamanho n, θ1 até θn. Tá? Então, a pergunta que fica é, tá, por que raios, né, esse algoritmo vai gerar amostras de P? Essa é a pergunta chave aqui do problema. Né? É uma conta até legal de se fazer. Enfim, não dá muito trabalho, né, mas eu acho que é mais reconhecer qual é a diferença de amostrar condicionalmente, ou como a gente traduz em termos algorítmicos, ou em termos da linguagem do algoritmo para a linguagem da probabilidade. O que quer dizer, por exemplo, eu ficar rejeitando ou aceitando com essa probabilidade aqui? Né? O que eu faço quando eu rejeito? Né? Como é que eu expresso isso em termos de probabilidade? Então, eu coloquei aqui do lado. Como é o algoritmo? Eu vou gerar um θ estrela, que aqui eu estava chamando de θ própria. Né? Vou gerar esse θ estrela a partir de Q de θ. Tá? E aí eu aceito θ estrela se eu aceito θ estrela com probabilidade igual a essa daqui. Né? Ou então, eu também posso escrever aceito se isso for se eu tiver U menor do que isso, onde U vem da uniforme 0,1, tá? Então, essa uniforme aqui, ela está aqui como variável auxiliar, para definir se eu vou aceitar ou não vou aceitar o θ estrela, tá? Então, eu calculo essa razão, e se o U for menor que ela, onde U é um valor sorteado da uniforme 0,1, então eu aceito o θ estrela. Se eu não aceitar a θ estrela, eu repito até ter os meus N valores. Então, como é que a gente faz a conta para ver que tem densidade P de θ? Os θ estrelas aceitos. Só os θ estrelas aceitos, tá? Porque o θ estrela, antes de eu decidir se eu aceito ou não, tem a distribuição Q, não tem a distribuição de P. Então, pessoal, o que acontece é o seguinte, né? Como a gente só aceita os θ estrela I, onde I aqui indica cada uma das tentativas que eu vou fazer, que pode ser maior que N, né? Tipicamente, esse I vai de 1 até um valor maior que N, é desconhecido, né? O limite. Então, como a gente só aceita θ estrela I, para os quais a uniforme é menor do que essa razão, então a gente está falando dessa densidade condicional, certo? Essa densidade condicional aqui. Então, os valores que eu aceito, os valores que vão compor a minha amostra, vêm dessa distribuição θ estrela, dado que o U é menor do que P de θ estrela sobre A que θ estrela, tá? Onde esse U é uniforme. Então, na verdade, a distribuição dos valores que eu vou aceitar e que vão compor minha amostra, que são esses valores aqui, são as distribuições condicionais. θ estrela dado U menor do que essa expressão. E aí, quando a gente identifica isso, né, a conta fica bem imediata, né? Vira uma conta meio básica lá de probabilidade, né? Aí, como é que a gente faz isso? Pela definição de condicional, né? Então, eu tenho o teorema de Bayes, né? Então, isso aqui vai ser P de U menor do que P θ estrela sobre A Q θ estrela. Isso aqui eu estou olhando como o evento A dado B, tá? Então, isso aqui dá B dado A vezes P de A, né? O que vai retornar aqui em cima a conjunta. E aqui embaixo eu coloco o denominador, né? Que é o P de B. Tudo bem? Então, teorema de Bayes pura e simplesmente. Aí, pessoal, eu faço o seguinte, né? Qual é a probabilidade de U ser menor do que isso, dado o θ estrela? Dado o θ estrela, isso aqui é uma constante, né? Então, a única variável aleatória que tem é o U. Como o U é uniforme, a probabilidade da uniforme 0,1 ser menor que um valor é o próprio valor. Então, deu isso aqui. Bom, se eu multiplicar por Q de θ estrela, o Q θ estrela some, né? E agora, e o denominador? Como é que eu escrevo o denominador?
Bom, esse denominador, pessoal, eu posso escrever como essa integral aqui, né? Onde eu tenho aqui a probabilidade de B, eu estou fazendo a integral, né? Da probabilidade de B dado A vezes P de A em A, basicamente, né? Então, eu estou condicionando aqui, isso aqui A é θ estrela. Então, eu estou condicionando em θ estrela, multiplico pela distribuição marginal de θ estrela, né? E como ela é distribuição marginal, essa distribuição tem que ser AQ e não AP, tá? A P a gente vai mostrar, vai ser essa distribuição aqui. Então, quando eu fizer a conta da integração, o que vai acontecer? Que essa integral nada mais é do que a integral do que está em cima, certo? Essa é a distribuição, é assim que a gente faz a probabilidade marginal que aparece no denominador do teorema de Bayes. Quando eu resolvo essa integral, aí vai acontecer a mesma coisa, né? Vai ser nada mais, nada menos do que a integral da expressão que aparece em cima, certo? Pela mesma razão que eu fiz antes, né? Aqui vai dar o mesmo P θ estrela sobre A Q θ estrela, e aqui Q θ estrela. Então, eles vão se cortar, vai dar P θ estrela sobre A. E aí os A's cortam, né? E aqui, essa integral aqui embaixo vai dar 1. Então, o que a gente retorna no final é o P θ estrela, tá? Então, no fim das contas, a gente mostrou que a distribuição de probabilidade dos valores aceitos no final por esse algoritmo coincide com a distribuição P. Tudo bem? Então, é isso. Isso mostra que essa forma de você corrigir os valores que você mostrou de Q, de fato, te retorna uma distribuição de probabilidades em P. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal, nessas contas? Não, né? Foi tranquilo. Bom, então vamos lá. Aí vem alguns exemplos, né? Vamos para os exemplos. Então, aqui o objetivo é gerar a normal padrão. Tá? Então, o meu P de θ fica sendo a densidade da normal, cuja média é zero e a variância é 1. Tá? Então, esse é um caso, é um toy example, tá? Então, não é nem um pouco difícil a mostrada normal 0,1, mas é só para ilustrar como funciona o método. E aí a gente vai usar como propostas, né, como Q de θ, então vou botar Q1 θ e Q2 θ. A gente vai usar uniforme menos 10, 10 e a Cauchy padrão. Aí entra aquilo que eu estava falando, né? A uniforme menos 10, 10, ela não pega, ela não vai cobrir a P de θ nunca, né? Por conta do suporte. Mas como a normal padrão a gente nunca vai observar um valor à esquerda de menos 10 ou à direita de 10, então não tem problema fazer isso do ponto de vista prático, tá? A probabilidade associada a valores à esquerda de 10 e à direita de 10 na normal padrão é absurdamente pequena. Então, na prática, não vai fazer diferença. E a gente também pode usar Cauchy padrão, que tem caudas mais pesadas que a normal. Tá? E, num certo sentido, a uniforme, você também pode pensar que tem caudas talvez mais pesadas, né? Mas aí, enfim, começa a depender de como você define o que é cauda e o que não é. Né? Mas, então, o objetivo é esse. A gente vai usar amostras da Cauchy padrão e da uniforme e consertar essas amostras usando a rejeição para obter uma amostra de P. Então, como é que a gente faz isso, né? Primeiro, o caso da uniforme. Então, um caso em que a Q é a distribuição uniforme. Aí a gente vai ter o seguinte. Nesse caso, eu tenho aqui a curva da normal, tá? Da normal padrão, tem essa densidade. E aqui embaixo tem a densidade da, da uniforme. Então, aqui eu tenho a P de θ e aqui embaixo eu tenho a Q de θ. Então, para eu conseguir definir a minha razão, eu vou ter que colocar aqui, falta completar, né, com a constante A, de tal forma que o numerador seja sempre menor que o denominador, porque eu quero um envelope, né? Então eu quero alguma constante A vezes Q de θ, tal que A, Q de θ, está acima de P de θ. Tá? Aí aqui, pessoal, eu teria que incluir, né, um indicador para θ entre menos 10 e 10, porque para evitar a divisão por zero, tá?
mas a gente vai supor que a gente está tomando θ entre menos 10 e 10 para poder fazer essa conta. Ah, tudo bem, Juan. Fica muito pequeno, pessoal, quando eu faço assim, fica dividido em dois. É quando você começa a escrever, fica difícil olhar. Ah, tá. Então é na escrita, né? Tá, então deixa eu aumentar aqui. Melhora alguma coisa ou fica ainda bem difícil de ver? Melhorou ou não? Ficou melhor, pessoal? Ou dá um zoom maior? Ficou bom. Tá, então tá Não tô dando conseguindo para. chegar aqui, não sei se o pessoal tá conseguindo. Tá. Eu acho que eu posso tentar. Deixa eu ver, acho que é de 11, se não me engano. Não. Ah, eu não vi. Eu posso dar full screen também, mas eu não sei se ajuda tanto, porque o full screen desse programa não é tão esperto, né? Ele corta um pouquinho. Bom, pronto, eu acho que esse é o máximo que dá para fazer. Aí depois, qualquer coisa eu precisar escrever e voltar lá, eu minimizo e retorno para onde tem as contas. Tá? Então, assim, aí o que eu preciso fazer, né? Eu preciso encontrar um A tal que P de θ é menor do que A que é de θ. Aí eu estou dizendo aqui para vocês que o A deve ser igual a 7,98. Tá? Mas como é que eu faço isso? Eu posso fazer isso achando o máximo dessa razão, tá? O máximo dessa expressão aqui em função de θ, né? Por quê? Porque se eu aí resolvendo, né, o máximo para achar o máximo dessa expressão aqui, vai dar 7,98 o máximo. E é fácil fazer, né, pessoal? Porque é ESP de função quadrática, então para eu tirar o máximo, basta eu minimizar esse quadrado aqui sem um menos na frente, né? E esse mínimo vai acontecer no zero. Então esse 7,98 fica sendo essa expressão que está aqui. Tudo bem? Tá? Se você quiser fazer, pode derivar o log dessa expressão, igualar a zero, blá, blá, blá. Mas a gente consegue fazer meio que de cara, só olhando para a expressão e vendo que é uma função crescente, uma função decrescente, uma função quadrática, então basta olhar para a função quadrática e minimizar ela que a gente maximiza essa expressão toda. Então, o que a gente obteve foi que P de θ sobre Q de θ é menor ou igual a A, tá? E aí é só fazer a conta que vai ver que esse 7,98 vai ser o valor dessa expressão aqui, tá? Então, a gente sabe que P de θ sobre Q de θ é menor ou igual a esse valor de 7,98. Bom, e se isso é verdade, então, multiplicando por Q de θ dos dois lados, eu descubro um valor de A, né, possível para tomar como constante que vai envelopar a P, né, a partir de Q. Tá? E esse vai ser o padrão, né, para a gente descobrir quem é o valor de A. Calcula a razão e tenta maximizar. E aí a gente pode pegar como essa constante o valor que maximiza a expressão. Esse vai ser o menor valor que a gente pode tomar para A, tá? Para a gente conseguir satisfazer essa igualdade. Que lembrando, se a gente achar um valor de A que satisfaz, a gente acha uma infinidade de A's que também vão satisfazer. Basta pegar A's maiores que ele. Né? Então aqui a gente pega A igual a 7,98, né, que ele é obtido fazendo θ igual a zero. Então, se eu pegar esse valor de A e multiplicar pela densidade da uniforme, isso cobre o P de θ, é claro que no intervalo de θ entre menos 10 e 10, tá? Então, beleza. Então, a gente já consegue calcular facilmente qual é a razão de rejeição, de aceitação, né? Basta Professor, calcular essa expressão e dividir por A. Oi. eu tenho uma dúvida. Como foi Uhum. escolhido o menos 10 e o 10? Tipo, até que ponto a gente consegue minimizar o intervalo da uniforme e ainda assim conseguir uma amostra da normal ou de outra distribuição?
Bom, aqui você poderia parar em outros cantos também, né? Em outros valores. É claro que se você fizesse com menos 9,9, ia dar a mesma coisa, porque na normal a gente nunca vai observar valores, eu diria talvez à esquerda de menos 5. Eu acho que até hoje na vida eu nunca vi um valor da normal padrão dar abaixo de menos 5 ou acima de 5. E aí o 10 a gente pega meio que por uma questão de garantia mesmo, né? De que a gente não vai estar deixando de cobrir nenhum valor, né? Porque o perigo de acontecer é de dar um problema numérico. Se a gente pegar esse intervalo muito curto da uniforme, pode ter um problema numérico quando a gente escolher um valor. Não, na verdade não, porque está no denominador, né? O que está aqui. Então a gente tecnicamente. É verdade. Não vai dar problema numérico. Se fosse ao contrário, daria valor, né? Daria problema. Não, nem ao contrário, porque a gente nunca vai mostrar um valor de que é fora do suporte. A gente só não pode tomar esse intervalo curto demais, por exemplo, sei lá, tomar daqui até aqui, porque vez ou outra a gente vai mostrar valores daqui, né? E aí não vai envelopar esses valores, eles não vão ser mais no envelope. Então vai começar a dar algumas disparidades quando comparar o gráfico. Então, o valor de menos 10 e 10 ele foi tomado só com base a garantir que ele vai cobrir todos os valores que saem com probabilidade quase 1, né, na normal. Então, para você saber, você pode, de repente, usar alguma função quantílica, né, que calcula quantis da normal, para descobrir um quantil muito baixo, aí você fala, posso usar um uniforme até aquele valor. E um quantil muito alto, fala, então vou parar o uniforme naquele valor onde o quantil deu muito alto. Mas a resposta é que outros limites também seriam aceitáveis, né? Menos 6,6, menos 7,7, 8,8, 9,5, menos 9,5, 9,5. Tudo bem? Ô, Carlos, Deu para entender. Oi, pode falar. você tinha comentado que ele ia envelopar dentro desse intervalo, né? De menos 10 e 10. Isso. Mas assim, dado que a normal nas caudas ela vai ser bem menor, ela não vai envelopar para todo o intervalo? Ou é porque a uniforme toda é definida nesse intervalo? Sim, é porque a uniforme está definida só nesse intervalo. Então, por exemplo, quando está fora do intervalo, eu tenho que definir a uniforme como sendo 0, né? Então aí não tem como envelopar, porque quando a gente multiplicar A por 0, vai ficar sempre A, e a densidade da normal vai ficar por cima, entendeu? Ah, tá bom, entendi. Então, assim, isso só altera as coisas em termos teóricos, né? Quando eu fui fazer aquela continha para justificar que a distribuição dava isso, a continha dava problema quando acontecia de ter alguma região, quando acontece de ter alguma região que não cobre, a conta dá problema. Mas é uma conta teórica, né? Então, assim, ela serve como justificativa, mas não quer dizer que a gente não possa usar quando não cobre em todo o intervalo. Desde que o intervalo onde não cubra tenha probabilidade muito baixa, não vai fazer diferença em termos práticos. Bem? Professor, Oi. a gente poderia dizer, por exemplo, que a Cauchy seria uma distribuição auxiliar melhor, no sentido que a gente rejeitaria menos vezes os valores dela em comparação com o uniforme, se a gente estivesse preocupado, sei lá, com a velocidade do algoritmo? Sim, exato, sim, porque tem isso, né? Na uniforme você vai rejeitar toda hora, né? Por exemplo, tudo que você gerar provavelmente daqui para cá e daqui para cá, o que acontece com probabilidade meio, né, mais ou menos, você vai rejeitar, certo? Porque a uniforme, porque, enfim, esses valores não vão aparecer na normal, não vai aparecer nada acima de 5 ou abaixo de menos 5. Então, se o seu método, o seu algoritmo funciona direito, você também tem que rejeitar quando sair esses valores na uniforme. Então, você também vai ter que rejeitar. Então, você está rejeitando toda hora. Então, se você quiser 1.000 valores, você vai ter que gerar 2.000 uniformes, né? Até conseguir seus 1.000 valores da normal. Assim, jogando por alto, né, claro. E na Cauchy padrão, isso não deve acontecer tanto, porque aqui, olha, nessa região, a Cauchy tem probabilidade baixa. É claro que a Cauchy padrão
De vez em quando dá uns valores tipo 100, menos 150, então. Mas a probabilidade de rejeição vai ser bem menor. Então, sim, o método de geração pela coxa padrão é melhor, nesse sentido. Tá? Entendi. Obrigado. Assim, de nada, de nada. Olha, também não é tão garantido assim do ponto de vista prático, porque depende do critério, né? Se o critério for quantos valores você vai gerar do uniforme, inquestionavelmente a coxa padrão é melhor. Tipo, de quantos valores você vai gerar daqui. Só que, vamos supor que a probabilidade de aceitação na coxa padrão seja 2 vezes maior do que na uniforme. Supondo, né? Que seja 2 vezes maior. Mas eu não sei, mas qual é o custo computacional de gerar da coxinha? Versus qual é o custo computacional de gerar da uniforme? E se o custo computacional de gerar da coxinha for 3 vezes mais caro do que gerar da uniforme? Aí pode ser que a uniforme ganhe. Então, é um pouco relativo, no fim das contas, né? Se a gente pensar que o que a gente quer é um algoritmo eficiente no tempo do relógio, então tem mais variáveis que a gente deve contabilizar, né? E não só número de amostras geradas. Fez sentido? Sim, sim. Faz sentido. Todo sentido. Obrigado. De nada. Eu estou falando isso, pessoal, lá na frente a gente deve ver alguns métodos de gradiente que calculam gradiente, estimam gradiente usando o método de Monte Carlo, que é um método que a gente vai ver ainda lá na frente. Monte Carlo é basicamente aproximar uma integral, que pode ser escrito como um valor esperado, usando o teorema central do limite, ou seja, gerando uma amostra de valores e calculando a média dessa amostra. E aí tem alguns resultados muito contraintuitivos que dizem o seguinte, que na prática a gente observa que às vezes amostras de Monte Carlo de tamanho 1 rodam mais rápido dentro de certos algoritmos do que amostras de Monte Carlo de tamanho 1000. Né? Ou seja, você aceita que as suas estimativas sejam muito mais erráticas porque você ganha computacionalmente, que é mais barato computar uma coisa do que computar 1000 coisas, né? 1000 coisas você vai mais acurado para a direção certa, com uma coisa você vai menos. Mas, né, se você vai menos acurado, né, você vai menos de 1000 vezes menos acurado, menos do que 1000 vezes menos acurado, você chega no lugar final mais rápido. Então, assim, é só para dizer que é um tanto relativo essa questão, se você comparar em termos de tempo. Tá? Bom, vamos ver na coxinha para ver o que acontece. Professor, nesse caso, o nosso A foi, no caso da uniforme aqui, né? O nosso A foi 7,98. Aí você escreveu que o 7,98 vezes a indicadora já cobre P. Então, esse 7,98 já é o A vezes Q? Porque a indicadora é só... que a densidade, nesse caso, é o sobrevivente. Né? Isso, exato. Esse aqui é o valor de Q. Essa expressão do Q de θ. Na verdade, tem uma série de erros. Tem uma série de erros. Isso aqui deveria estar escrito assim, ó, I de menos 10 menor do que... Faltou o θ, né? E ele não cobre P. Ele cobre P de θ só nesse intervalo. Então, ele cobre P de θ para θ entre menos 10 e 10. Tá? Mas ficou claro? Tá, então, nesse caso, a indicadora não é bem o Q, né? Porque o Q teria que ser 1 sobre 20 vezes a indicadora. Né? Tá. É verdade. Então, aqui... entendi agora a sua pergunta. É verdade. Faltou dividir por 20. É verdade. Mas fez sentido? Desculpa, eu não reparei, né? Tem que dividir por 20 aqui. Beleza? Beleza, obrigado. Tá? Assim, tecnicamente, isso aqui continua cobrindo, mas eu esqueci do 20. Porque se eu não dividir por 20, também vai cobrir, né? Porque se eu dividir por 20, já cobre. Mas, desculpa, brincadeira, mas é isso mesmo, né? Eu devia estar dividindo por 20, porque é a densidade da uniforme. Tá? Bom, e vamos ver na coxa padrão o que acontece. Tá? A coxa padrão, a gente tem essa expressão aqui. Normal padrão em cima e a coxinha embaixo. Tá? A gente também consegue fazer a otimização usando ideias lá do cálculo. Tá? E aí eu deixo para vocês fazerem como exercício, para achar qual é o máximo dessa expressão em função de θ. Tá? Então, a gente chega nos valores menos 1 e 1, tá?
E para θ, né, esses são os valores que maximizam essa razão. Então, uma vez descoberto isso, né, é só substituir ou menos 1 ou 1 aqui, e dá para ver que, de fato, se for um número positivo, vai ter que ter outro negativo que também vai dar o mesmo valor, porque aqui é uma função par, né? Então, se você substituir menos 1 e 1, vai chegar à conclusão de que o A é igual a 1,52. Tá? E aí, feito isso, né, eu faço a minha razão de aceitação, pegando essa expressão e dividindo por 1,52. Tá? Então, o que acontece é que... e aí, isso aqui ficou faltando, né? Dividir pela constante normalizadora. Aqui também, né? Pela mesma razão que aqui ficou faltando. Tá? Então, ficou faltando dividir aqui. Eu acredito que ficou faltando, não lembro, mas a constante normalizadora é o π. Mas tudo bem. Repara só o seguinte, pessoal. Essa conta daqui, para eu fazer essa conta, eu não preciso ter as expressões conhecidas até pela constante de normalização, concorda? Porque, no final das contas, né, eu consigo maximizar essa expressão, né, a razão dessas duas densidades, mesmo que eu não saiba qual é a constante de normalização de uma ou de duas delas, certo? Eu consigo, porque é só uma constante, ela não vai afetar o ponto de máximo ou o ponto de mínimo dessa expressão. Não vai afetar. Vai acontecer no mesmo lugar. Ou seja, esse método é um método que a gente chama que é robusto à constante de normalização, tanto em P quanto em Q. Tá? E é típico a gente não saber a constante em P, e ser por isso, né, que o algoritmo por isso que se torna difícil a amostragem de P, né? Então, nesses casos, é uma vantagem do método, tá? Ele tem robustez a constantes, não precisa saber que é constante multiplicativa. É claro que vai mudar, o valor de A vai mudar, né? Porque se eu não colocar o π aqui, esse valor vai ficar dividido por π, né? Se eu não me engano, porque tem menos 1 aqui, né? Então, vai mudar a constante, mas não vai mudar em nada o algoritmo, só mudou porque eu omiti termos aqui na constante multiplicativa, tá? Então, nesse sentido, é uma vantagem do método. A gente não precisa conhecer analiticamente o P e o Q. Basta conhecer a menos da constante normalizadora, tá? Isso vai ser importante em alguns casos. Nesse caso aqui não. Nesse caso tudo é conhecido, mas vão existir outros casos em que isso não vai acontecer, tá? Ver se eu tinha pulado alguma coisa. Acho que não pulei. Então, existe uma coisa, né, chamada aqui a probabilidade de aceitação. Qual é a probabilidade de aceitação? É aquela razão, né, que a gente tinha conversado, que ela depende de θ. Então, vai dar P de θ sobre A aqui de θ. Então, isso aqui é uma curva, essa razão de aceitação. Ela é uma curva que vai depender de θ. Então, a gente pode plotar esse valor ao longo da curva, né? Ao longo do eixo x. Né? Então, aqui está essa expressão no caso da uniforme. Né? No caso da uniforme, o que vai acontecer? Como aqui é constante vezes a indicadora, o que vai acontecer é que a expressão vai ser igual, essa probabilidade de aceitação vai ser igual ao P de θ, multiplicado por uma constante, que é a constante 1 sobre 20 vezes A. Né? Então, o que isso aqui vai me mostrar? Vai me mostrar que, quando eu mostrar o valor de zero pela Q, a probabilidade de aceitar é igual a 1. Então, sempre que eu mostrar... Bom, eu nunca vou mostrar o zero cravado, mas valores próximos de zero eu vou aceitar com probabilidade 1, ou com probabilidade muito perto de 1. Né? E à medida que esses valores vão se tornando mais distantes de zero, eu vou aceitar com probabilidades mais baixas. Até que, né, os valores que caem muito na cauda, eu vou sempre rejeitar. Até porque tem que ser, né? Porque se essa é a cauda, essa é a expressão da normal, não posso ficar aceitando valores que caem aqui. Né?
No caso da coxinha é um pouco mais interessante, porque essa curva de probabilidade de aceitação, ela fica um pouquinho mais diferente, né? Dá uma olhada. Essa curva em verde é a A vezes Q de θ. Então, aqui, quando eu coincido A vezes Q de θ coincide com P de θ, então eu tenho a probabilidade de aceitação igual a 1. E é isso que ele está retornando aqui, tá vendo? Nesses pontos, né, nesse ponto e nesse ponto, a probabilidade de aceitação é máxima. Né? E aí, se a gente for plotar o valor disso como a razão, né, de aceitação Rθ igual a P de θ sobre Aq de θ, a gente vai ter uma curva, né, assim, que determina os valores mais prováveis e os menos prováveis de sair. Tá? Aí aqui tem as amostras, né, obtidas por rejeição. Eu acho que eu fiz isso em R, de repente a gente pode até dar uma olhadinha rápida no código para estudar o que acontece. Eu estava rodando várias coisas aqui. Tá, eu acho que vai ser mais rápido se eu vier na minha pasta e abrir o código a partir daqui. Beleza, foi mais rápido. Eu acho que ele já estava até aberto, né, mas... aqui tem o gráfico que gera o código que gera da uniforme. Aqui que gera da... Não, essa é outra coisa, deixa eu ver aqui. Deixa eu botar para rodar isso, para me lembrar, pessoal, de qual caso eu estou simulando. Eu devia colocar... é o THA, o nome do objeto. Peraí, esse cara aqui tem que vir para dentro da curva. Beleza. Eu quero checar para ver se o que eu fiz aqui foi para gerar do ar. Isso. Esse foi o código para gerar aqueles gráficos, aquela amostra da normal, né, a partir da uniforme de menos 10 e 10. Né? A gente tem uma constante de aceitação, né, que é dada por essa probabilidade, por 1 menos... Não, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, eu acho que esse daqui é outro método, eu não fiz para... eu acabei não escrevendo.
Eu acabei não escrevendo o código que gera dessa... porque esse é outro método. Eu também estou gerando com a uniforme, também estou gerando amostras da normal, mas não é para esse caso. É um outro. Depois eu posso escrever o programa e mandar para vocês. Tá? Eu acho que ele tem mais aqui, mais adiante. Para normal truncada. Depois eu volto e gero um programa para vocês poderem ver. Daria para escrever aqui agora, mas só que vai levar um tempinho. Tá? Eu queria mostrar essas contas da densidade proposta, tá? Onde a gente tem a taxa de aceitação teórica, né? Essa taxa de aceitação, pessoal, é a probabilidade de aceitar um valor incondicional a θ, tá? Eu acho que isso é mais importante do que eu escrever o código em si. Porque escrever o código também não é muito complicado, é só fazer aquele teste a cada geração de θ. Mas eu queria só mostrar para vocês o seguinte. Aqui, quando a gente estava olhando para a probabilidade de aceitação, a gente tinha que essa probabilidade é uma função de θ, tá vendo? E aí foi o que a gente viu aqui, que dava uma curva, né? Mas eu posso pensar também na minha probabilidade de rejeição incondicionalmente a θ, né? Porque eu vou aceitar se a uniforme for menor do que o R de θ. Então, o que eu vou ter é o que está escrito aqui. A probabilidade de aceitação teórica, ela é dada pela probabilidade de U, que é o cara que vem da uniforme, ser menor do que P de θ sobre A Q de θ, onde θ tem distribuição Q de θ, né? Θ se distribui de acordo com Q de θ. Então, aqui dentro dessa probabilidade, eu tenho duas variáveis aleatórias. Eu tenho U e eu tenho θ. Tá? E a curva que eu estava mostrando anteriormente para vocês era essa probabilidade dado θ. Tá? Então, dado θ, isso aqui é uma função de θ, vai ser uma função de θ. Né? Então, dado θ, a única distribuição que vai ter é U, mas eu também posso falar da probabilidade de aceitação do algoritmo incondicionalmente a θ. Né? Então, isso vai ser P de U menor ou igual a P de θ sobre A Q de θ, onde essas duas variáveis aleatórias, o θ e o U, são essas duas variáveis que aparecem aqui são variáveis aleatórias com uma distribuição conjunta. Né? Aqui, no caso, a conjunta é dada por θ, distribuído como Q de θ, e U, distribuído como uniforme, e θ e U independentes. Né? θ e U independentes. Então, isso define, né, a distribuição conjunta de θ e de U. Então, essa probabilidade ela vai ficar sendo igual ao quê? A gente pode definir como sendo essa integral, e aqui eu poderia manter o θ em todo lugar, tá, pessoal? Não preciso trocar para x, mas como aqui eu troquei, então, bom, segue a mesma análise, né? Aqui, essa Q de x denota a uniforme 0,1 no ponto x, tá? É a densidade da uniforme 0,1 no ponto x. Não, isso é para U. A x é aqui mesmo, desculpa, pessoal. Então, a U é uniforme e essa, como eu escrevi Q de x, eu estou dizendo x se distribui de acordo com a Q. Tá? Onde eu anteriormente tinha posto θ, agora eu estou trabalhando com x, mas tudo bem. Então, essa probabilidade condicional, a gente já viu que vai dar P de x sobre A Q de x, né? Porque dado x, isso aqui vira um número, vira uma constante. Então, aqui eu estou com a probabilidade da acumulada da uniforme avaliada nessa constante aqui, vezes o Q de x. Aí o Q de x corta, vai ficar 1 sobre A vezes P de x, 1 sobre A sai, e vai ficar só P de x aqui dentro. O P de x integra 1, então, olha, o que acontece? A probabilidade de aceitação, a taxa de aceitação, fica sendo 1 sobre A. Né? Então, isso é bem interessante, porque isso fornece uma interpretação, né, de eficiência do ponto de vista de aproveitamento das amostras geradas de Q. Né? Que é claro que não é exatamente em termos de menor tempo computacional, mas é em termos de aproveitamento das unidades
amostradas, né? Então, quanto menor for o valor de A, né, maior vai ser a probabilidade de aceitação, tá? Então, olha, lembrando que para A maior que 1, temos que A mais próximo de 1 indica que P e Q são próximas, né, levando a altas taxas de aceitação, enquanto que A grande indica que P e Q são distantes, o que leva a baixas taxas de aceitação. Deixa eu ver se ele vai... então, aqui ele recalcula, né, no caso da proposta uniforme, a taxa de aceitação teórica foi de... 7,98 foi a constante A, que a gente tinha obtido naquele exemplo para distribuição uniforme. Então, a taxa de aceitação teórica tinha dado 0,13. Isso quer dizer que eu espero que a cada 100 amostras eu aproveite 13, né, na uniforme. Empiricamente, a gente pode calcular qual foi a taxa, né, ou a proporção de amostras que foram aceitas ou não, né? Basta deixar registrado quando o valor é aceito e quando ele não é aceito, tá? Então, a gente consegue comparar as duas coisas, comparar a taxa empírica com a taxa teórica, Professor, né, que é de 0,13. Oi. O A, no nosso caso, ele sempre é estritamente maior que 1, né? Isso é verdade? Boa pergunta, deixa eu ver. O A... Se ele for 1, P não vai ser igual a Q? Se ele for igual a 1, P vai ser igual a Q, exato. Se o A for menor do que 1, a questão é, será que é possível A ser menor do que 1? Eu acho... Será que é possível que A seja menor do que 1? Acho que não, porque talvez a densidade teria que ser maior do a Q, só se a Q fosse maior do que P em todos os pontos, aí a integral dela ia ter que dar maior que 1, né? Para isso acontecer. É verdade, a integral teria que dar maior que 1. Porque eu fiquei com essa dúvida por causa da taxa de aceitação teórica. Sim, porque aí ela poderia dar maior do que 1, né? Olha, eu acho... Bom, vamos ver. Olhando para essa razão de aceitação, ela tem que valer para todo θ, certo? Ou seja, eu tenho que P de θ sobre Q de θ vai ter que ser menor ou igual a para todo θ, certo? Para todo θ no domínio de alguma dessas, né? Bom, por simplicidade, eu posso supor que o domínio é o mesmo, então não tem aquele caso da uniforme que é um pouquinho mais chato. Eu acho que talvez por aqui a gente consiga concluir que o A tem que ser maior do que 1, porque isso tem que valer para todo θ. E aí eu acho que entra naquele caso da integral, né? Porque se o A for menor do que 1, tipo, se A for menor do que 1, então, como essa desigualdade vale para todo θ, então você teria algo do tipo a integral de P de θ dθ vai ser menor ou igual a integral de Q de θ dθ. Essa integral é 1, essa integral é 1 também. Então, o A tem que ser maior ou igual a 1, certo? E essas duas integrais dão 1. Então, tem 1 menor ou igual a A, então, obrigatoriamente, o A tem que ser maior ou igual a 1. Acho que foi isso, né, que vocês comentaram. Sim. Beleza. Tá. Então, o A sempre vai ser maior ou igual a 1. Mas, boa pergunta, realmente. Eu não tinha parado para pensar nesse ponto, mas, o A vai ser sempre maior ou igual a 1. Então, se fizer a conta e chegar no A menor do que 1, é porque tem erro, tá? Então, beleza. Esse é um ponto interessante porque permite comparar, né, os métodos, comparar os usos de diferentes variáveis auxiliares. E na proposta Cauchy, se a gente for fazer a conta, né, a taxa
de aceitação teórica foi 1 sobre 1,52. Então, 1,52 foi a aceitação teórica. Então, isso me retornou 0,66 de taxa de aceitação teórica. A empírica, né, quando a gente gerou, quando você gera computacionalmente, né, vai ser um valor que vai oscilar ao redor desse 0,66, então vai depender de quantas amostras você está coletando e vai depender do que de fato você gerou. Então, a gente pode ter uma noção das duas coisas, né? Ou a gente calcula quanto que dá de fato a taxa de aceitação teórica, ou a gente também pode trabalhar com a taxa empírica, se a gente quiser. Ou se for difícil de calcular o A, também nem dá para calcular o algoritmo. Então, eu acho que, de repente, eu acho que a taxa empírica serve mais para conferir se o A que você colocou é um A correto ou não. Né? Você roda o algoritmo, computa qual foi a taxa empírica e ela tem que ser próxima à taxa de aceitação teórica. Se for muito diferente, provavelmente o programa está escrito errado. Tá? Alguma dúvida, pessoal, nesse caso? Então, a melhor proposta em termos de aproveitamento das amostras é aquela que gerar o menor valor de A, o valor de A mais próximo de 1, porque a razão de aceitação é 1 sobre A. Tá? E aqui entra o ponto que eu estava falando com vocês, né? E se a gente conhece a densidade de interesse a menos de uma constante de proporcionalidade, não muda nada no algoritmo. Eu posso substituir o P por P-til, né? Ou seja, eu não preciso trabalhar com a P integrando 1 se eu não conheço a constante normalizadora. Eu posso trabalhar com um múltiplo escalar dela, né? Com K, P-til. Então, eu posso trabalhar só com P-til se eu quiser. Tá? Isso daqui isso tende a fazer diferença quando a constante... não, na verdade, não nem vai fazer diferença, porque... Deixa eu pensar. Não, pode fazer diferença sim. Pode fazer diferença se dentro da P de θ a constante normalizadora for demorada de calcular. Por exemplo, na normal multivariada, a constante normalizadora envolve um determinante, certo? É um determinante da matriz de covariâncias. Se essa matriz de covariâncias for muito grande, pode ser demorado calcular por conta desse determinante que você tem que calcular, né, que você tem que fazer. Então, se você puder trabalhar só com o núcleo da normal multivariada, melhor, porque é um determinante que você não vai precisar calcular. Então, se a dimensão da normal multivariada for muito alta, você provavelmente está economizando tempo, ignorando a constante normalizadora. Né? Então, são detalhes, né, que às vezes são importantes, né, para a gente implementar quando a gente está falando de eficiência. Acho que alguém tinha entrado, não? Alguém falou do cursor maior, né, desculpa. Deixa eu ver se... não ficou tão maior. Pera. O cursor eu sei que eu consigo mudar, porque eu já fiz isso, mas deixa eu... Default tools. Não. Achei. Preference. Não é isso. Default. Não. Style. Tinha um lugar aqui que eu podia mudar isso, mas não lembro onde é que era. Não é zoom, view.
Pessoal, desculpa, eu não estou me lembrando não, como é que eu faço para mudar. Mas eu sei que eu mudei isso recentemente. Depois eu dou uma olhada com calma, e aí para as próximas aulas eu faço com um cursor um pouco maior. Ele era muito pequeno, eu tenho que ficar escrevendo assim, né? Eu vou tentar sempre escrever, então, quando eu estiver indicando alguma coisa, tá? Tipo, escrever assim ou assado, né? Porque aí dá para, ao invés de simplesmente ficar fazendo isso, talvez não dê para ver, né? Se o cursor estiver muito pequenininho. Mas eu deixei ele pequeno assim porque ele era muito menor, né? Mas eu deixei ele assim porque ele muito grande, eu ficava meio ruim para eu escrever, que eu não sabia muito bem onde estava o centro, aí a letra ficava meio vezes pior. Mas, bom, vamos voltar para onde a gente tinha parado. Então, aqui, a gente já discutiu, né, sobre isso, de que a constante não é importante, né? E o porquê, ela não vai fazer diferença porque ela é absorvida pelo ar, né? Ela vai para dentro do ar. Então, a gente consegue trabalhar com... a gente consegue trabalhar sem saber a constante normalizadora, nem da P nem da Q. Foi o que a gente discutiu lá anteriormente. Então, aqui, pessoal, tem mais exemplos, tá? Por exemplo, gerada normal truncada no zero, conhecida como ref normal, né? Então, bom, a gente pode pensar, né, nesse algoritmo de envelope para, por exemplo, gerada normal truncada, tá? Então, uma forma, né, seria a seguinte: qual é a forma usual de gerar de distribuição truncada? A forma usual, a forma talvez default, talvez seja a melhor forma de dizer. Como é que a gente define uma variável truncada? Ela é dada por... ela é a distribuição da variável definida por amostrar da distribuição sem ser truncada e aceitar só os valores que caírem dentro da região de truncamento. Então, por exemplo, se eu quiser amostrar da normal truncada nos positivos, eu amostro da normal e aceito só os valores que caírem aqui, só os valores que forem positivos. Os valores que eu amostrar e que derem negativos, eu rejeito. Tá? Não vão compor minha amostra, vai compor só o que cair daqui para frente. Então, qual é o efeito que isso tem, né? Primeiro ponto negativo é que eu vou aceitar metade das vezes. Então, não tem um aproveitamento de metade das amostras geradas e que eu vou aproveitar como valores que resultam da normal truncada. Né? Em termos gráficos, o que vai acontecer é que eu vou multiplicar, né, vou reescalonar a normal, então essa curva de densidade normal truncada é a mesma da curva da normal, mas multiplicada por uma constante, que no caso tem que ser 2 para que esse pedaço integre 1. Tá? Então ele é obtido por essa curva, essa metade da curva da normal, multiplico por 2 e eu obtenho a normal truncada. Né? E a gente pode ver, né, e usar o algoritmo da rejeição para provar que, de fato, a gente consegue ver que essa forma de gerar da normal padrão e aceitar os valores que dão positivos é a mesma coisa do que você aceitar, do que você gerar da normal truncada. Tá? Então, vai resultar no mesmo algoritmo. Tá? Então, vamos ver. Por que isso acontece? Porque a densidade objetivo é essa aqui. Eu quero amostrar da normal truncada. Então, olha, a densidade objetivo é a normal 0,1, restrita a um intervalo onde θ é positivo, né, a parte positiva da reta, multiplicado por 2, para que integre 1. Então, essa é a expressão da normal truncada. Tá? E quando θ é negativo 0, esse P de θ vai dar 0. Né? Então, a normal vai ficar só, a densidade vai ficar acima de 0 só quando θ é positivo, ou quando θ é 0, dependendo de como você definir. Bom, e no caso da normal padrão, a gente vai ter o seguinte. Então, estou usando normal padrão, eu estou usando o quê? Q de θ, tá? E esse cara é o P. Então, se eu quiser usar a normal como proposta, normal padrão, ela vem aqui embaixo, aqui no denominador. E o numerador é a minha normal truncada, tá? Então, essa é a expressão que eu vou ter. Como aqui essa densidade da normal aparece em cima e embaixo, ela corta inteira, né? Isso vai servir para qualquer truncamento, para qualquer variável aleatória truncada. Tá? Se for uma gama truncada, a mesma coisa. É claro que aí vai mudar
um intervalo de truncamento, mas esse intervalo também pode ser qualquer intervalo, tá? Que o mesmo raciocínio vai funcionar. As densidades vão cortar. Quando eu uso como proposta a distribuição original sem ser truncada, vai cortar com a expressão que aparece aqui. E vai sobrar só a constante, né, que determina, que reescala a integral para a integral 1, né, abaixo da curva. Então, né, no caso, a região de rejeição, né, a minha razão minha razão de aceitação vai ser dada por 2 vezes a indicadora do intervalo aonde eu estou truncando os valores. Tá? Esse 2 é exatamente a constante que renormaliza. Então, a partir daí, a gente tem como uma justificativa, né, de que, de fato, se a gente usar o método do envelope para mostrar de variável truncada a moção da variável original não truncada, né, isso é equivalente ao método padrão de gerar valores de distribuições truncadas. Tá? E aí, a probabilidade de aceitar um valor vai ser tomada como a probabilidade associada ao intervalo de truncamento, né? O que é bastante intuitivo. Por exemplo, se eu tivesse truncado a minha normal daqui até aqui, né, a probabilidade de eu aceitar um valor seria essa área daqui. Tá? E é isso que a conta teórica está me dando. Porque esse 2 é exatamente a probabilidade abaixo da curva, da normal, nessa região aqui, nesse intervalo. Tá? Bom, e aí a gente consegue, né, obter que essa região só são 2 valores, essa probabilidade de aceitação, o 2 e o 0. Então, o máximo dessa razão é A igual a 2, obviamente. Né? Então, a gente pode usar 2 vezes o gráfico da normal padrão para cobrir a normal truncada, que é o objetivo. Né? Então, o algoritmo fica gero da normal 0,1 e eu aceito com essa probabilidade. Né? Então, significa, eu vou aceitar todos os valores que caírem acima de 0, com probabilidade 1, né? E eu vou rejeitar todos os valores que caírem abaixo de 0, com probabilidade 1 também. Né? Então, vou aceitar com probabilidade 0. Então, essa é só uma forma de ver que um caso particular desse algoritmo é a forma padrão de gerar de variável truncada, que é gerando e aceitando só os valores que caem naquela região. Bom, e aí a gente pode usar outros valores, outras propostas, né, que devem produzir valores melhores, devem produzir aceitações melhores, né? Por exemplo, a gama, se eu quiser mostrar da normal truncada nos positivos, a gama é uma aproximação melhor. Tá? A gente vê isso só comparando a P com a Q, tá, pessoal? Então, aqui, olha como é que é a minha Q. Muito mais próxima, se eu medir, por exemplo, o erro quadrático médio ao longo dessa curva, né, de densidade do objetivo, vai ser bem menor o erro, né, cometido por essa aproximação. Tá? Então, isso se reflete, né, na própria aceitação teórica dessa gama 1 em comparação com a normal truncada, ser de 0,76, né, que é bem maior do que a taxa de aceitação de meio que vem da normal. Tá? Bom, então aqui tem mais uns gráficos, né, justificando como que você faz para gerar valores usando esse método, né, do envelope. Aqui tem o programa, mas acho que a gente não precisa passar por essa parte. Até porque, aí eu queria só voltar porque eu tinha feito umas continhas aqui aqui do lado que eu queria compartilhar com vocês. Depois eu maximizo aqui, tá bom, pessoal?
Ah, sim. Para gerar de variável truncada, pessoal, tem outras formas melhores do que envelope e pelo método do truncamento em si, né, gerando da variável original e aí truncando os valores, tá? Que é usando o método da função acumulada, tá? Então, eu vou deixar aqui como exercício, eu vou até colocar na lista, na primeira lista de vocês, para fazer essas contas, tá? Na verdade, não é difícil, é até bem simples, tá? Como é que funciona? A gente consegue gerar por exemplo, de uma normal mi sigma 2 truncada no intervalo AB, desde que eu tenha a distribuição acumulada, tá? Da normal com média mi e variância sigma 2, sem rejeitar nenhum valor. Então, tem aproveitamento máximo dos valores que saem da normal, tá? Então, o caminho é a gente escrever, né, encontrar a função inversa, né, e aí simulada a uniforme e aí aceitar simulada a uniforme e aí aplicar a função quantílica para retornar a variável para retornar na escala, né, da distribuição de probabilidades de x. Então, como é que funciona? A gente consegue mostrar, por exemplo, se eu tiver que se x é essa distribuição daqui, né, truncada. Então, se eu escrever y como sendo a distribuição não truncada, eu tenho que a acumulada de x no ponto x, eu consigo escrever como uma função da acumulada de y em um outro ponto, que vai depender de x. Não, vai ser do próprio x. Tá? Eu consigo escrever algo assim. Tá? Então, eu consigo fazer o caminho inverso e gerar, né, da normal, e gerar dessa normal a partir da normal truncada. Tá? Porque o que eu preciso perceber é só o seguinte, né? Como é que eu calculo a probabilidade de x ser menor ou igual a x, onde x tem essa distribuição, né? Isso aqui fica sendo a integral da normal x mi sigma 2 sobre a probabilidade de x estar entre A e B que x aqui eu não deveria colocar x, né? Eu deveria colocar outra coisa. Eu poderia colocar A nem B, eu posso botar, né? Vou botar U. Né? E aqui eu vou integrar de menos infinito até x, tá? E aqui U. Então, como isso aqui é a expressão da acumulada, né, de x, onde x é a distribuição já truncada, né, isso aqui se reflete a 1 sobre a probabilidade daquela região, né, 1 sobre P de x menor que A, x menor que B, né, e essa integral aqui vai ficar assim, pessoal, eu vou supor que o x que eu estou integrando está nesse intervalo, tá? Porque se não estiver dentro do intervalo AB, eu estou truncando o intervalo AB, é trivial, tá? Calcular essa probabilidade. Então, estou supondo que x pertence ao intervalo AB. Então, essa integral aqui vai ficar a integral de A até x, concorda? Que eu peguei um x entre A e B. E aqui eu tenho a indicadora indo do A até B, para U. Então, essa integral toda vai ficar de A até x, da normal U mi sigma 2.
tá? du. Isso aqui é igual a quê? 1 sobre a probabilidade naquela região, né, vezes essa integral nada mais é do que a acumulada de y, né, no ponto x, menos a acumulada de y no ponto A. Tá? Isso aqui é constante, isso aqui é constante, isso aqui nada mais é do que acumulada, né, no ponto y, no ponto x. Então, qual é a moral da história? A moral da história é que eu consigo escrever a acumulada de x como uma função da acumulada de y. E essa acumulada de y, eu sei, em qualquer linguagem de programação, isso aqui, por exemplo, no R, isso aqui é um p-norm da vida, né? É uma função que está lá e eu consigo calcular o p-norm em qualquer argumento. No caso aqui seria no argumento x, tá? Então, a ideia é essa, a ideia é que, bom, eu sei quem é acumulada no ponto x, eu também sei a acumulada, eu sei a acumulada de x porque eu sei a acumulada de y. E aí, se eu consigo inverter essa acumulada para achar a função quantílica, né? E aí gerar usando o método da função acumulada. E esse é um método que aproveita totalmente os valores amostrados de x. Então, pessoal, esse é o método padrão de gerar variável aleatória a partir da... para gerar variáveis aleatórias truncadas. É você gerar da distribuição original e usar uma dessas funções acumuladas que existem aí nos pacotes, nos softwares estatísticos, para você aproveitar todos os valores. Porque imagina só, se o A e B forem muito pequenininhos, né, e a região for muito difícil de amostrar, às vezes aparece no meio de um MCMC, aparece isso. Né? Você tem que amostrar de 2 intervalos, e esses 2 intervalos você não tem controle entre 2 valores. Pode ser que eles sejam muito pequenos. Aí você vai gerar o valor de x até vir no que você aceita? Não, porque aí você vai ficar gerando vários valores até aceitar o primeiro deles. Então, esse é um método que funciona sem rejeitar nada, porque você só vai usar gerada normal, fazer a transformação inversa e gerar o valor aleatório, tá? Aí aqui, eu não vou fazer com todos os detalhes, eu acho que eu já dei meio que o caminho, né, de você fazer meio que sem, sei lá, sem formalizar nada, sem escrever muito bem, fazendo assim na correria, mas eu coloco isso aqui na lista de exercícios para vocês fazerem e treinarem, tá? Mas deu para entender a ideia, mais ou menos? Ou ficou confuso algum ponto? Né? Aí, enfim, pessoal, depois tem que fazer as contas, tá? O que eu vou querer descobrir no final das contas é a f menos 1 de x, que é acumulado. Aí, se eu olhar para essa expressão aqui, isso é constante vezes esse cara, que eu sei a inversa, porque o R tem um Q enorme da vida lá, né? E esse aqui também é constante, então é fácil inverter isso, né? É fácil descobrir quem é a G menos 1, que inverte essa relação. E eu também sei inverter a f. Então, eu sei inverter a fx, né? E aí, de posse dessa função inversa, eu consigo facilmente gerar os meus valores da uniforme. E mudar esses valores de volta, de forma a ter valores da normal. Tá bom? Pessoal, por favor, me digam se deu para entender isso ou se ficou muito confuso. Deu para entender, sim. Deu? Deu sim, deu sim. Tá. Pessoal, não se acanhe não, tá? Se achar difícil ou achar fácil, respondo porque para mim é mais fácil do que... Às vezes eu fico supondo assim, tipo, não sei se está muito confuso, se deu para pegar a ideia. Aí quer ver se o pessoal usa o chat também para responder. Bem lembrado. Eu, de repente até já escrevi no ano. Beleza. Tá, então beleza, pessoal. Antes, quando eu tinha 2 telas, era muito mais fácil, porque uma tela ficava só com o Meet aberto, mas como agora só tem uma, para mim fica bem mais confuso. Aqui eu já tenho que fazer em 2 partes, né? Então para vocês já fica até pequeno, eu imagino. Mas, enfim, até eu conseguir comprar outro monitor, eu vou ter que ficar ensinando assim. Tá? E depois, pessoal, eu quero colocar para vocês também na lista
um método que esse ainda não é o melhor método de gerar de distribuição truncada, tá? Ele não é o melhor método porque ele é um pouco instável numericamente. Ou seja, ele funciona, mas se o A e o B forem muito perto um do outro, né? Se esses intervalos forem bem curtinhos, o método é suscetível a dar erro, porque vai depender da acumulada inversa, e a acumulada inversa nas caudas não é muito confiável. Então, assim, é um pouco instável numericamente. Então, se dentro de uma rotina maior você tiver que gerar data de distribuição truncada, eu não recomendo nem esse método aqui, não, tá? Ele vai funcionar, mas ele pode dar problema numérico. E, assim, às vezes dá e é um porre. Então, tem um outro método, né, que é um método que se constrói em cima de amostrador de Gibbs, que é um método que eu uso para amostrar de variável truncada, tá? E ele funciona muito bem dentro de NCMC, de cadeia de Markov, né? Métodos de Monte Carlo. E eu vou colocar isso aí na lista para vocês terem meio que essa construção, né? E verem que essa parte de geração de número aleatório não é só essa coisa meio chatinha de tipo, eu já sei o R já gera para mim o valor da normal, para que eu tenho que esquentar a cabeça, né? Tipo, ele já gera da Cauchy também, para que eu vou inventar moda de ficar botando outras formas de gerar valores? Então, tem essa outra metodologia, que é um artigo do Paul Deming e do Stephen Walker, que resolvem esse problema, né? Então, eles geram de outra forma, usam um variable augmentation, e aí, cara, funciona, é milagroso o negócio. E não dá erro numérico, não importa o quão próximo A e o B forem um do outro, você sempre consegue gerar valores e segue a vida. Então, tipo, eu acho muito importante, porque toda hora, num amostrador de Gibbs, da vida você tem que calcular, um MCMC, mas aparece uma truncada que você tem que fazer e aí, enfim, já te salva de dar problema numérico, tá? Depois eu vou fazer um textinho explicando como é que funciona certinho e coloco como uma das questões para vocês fazerem também. Acho que alguém ia perguntar alguma coisa. Eu ia perguntar. Oi, pode falar. Você pode só explicar de novo esse intervalo aí do menos infinito a x e depois por que ele passou de A até x? Eu fiquei com aquele desenho ali do lado positivo, que seria de 0 a mais infinito, no desenho que você mostrou anterior. Agora eu vi esses intervalos, eu me confundi de novo. Você pode só explicar? Claro. Ficou meio perigoso, né? Isso aqui no meio do slide, eu devia ter escrito aqui em cima. É porque eu estou com um objetivo, que é gerar x de uma normal truncada no intervalo truncada. Essa normal tem média μ e a variância sigma 2, só que ela está truncada, tá? Então, o truncamento, eu uso esse esquisito para denotar uma indicadora, tá? Ela está truncada no AB. Então, eu estou truncando x no intervalo AB. Então, aqui eu teria a minha curva da normal, centrada em μ, com variância, com desvio padrão sigma, né? Então, está aqui a curva. E eu quero truncar no intervalo AB. Digamos que o intervalo AB seja esse aqui, AB. Então, eu quero gerar dessa normal truncada, tá? Esse é o objetivo. E aí, essa integral, ela vai representar o quê, né? Primeiro, quem é a densidade de x? A densidade de x, vou pegar aqui embaixo, vou chamar aqui de y, tá? A normal sem estar truncada, normal μ sigma 2. Então, a densidade de x no ponto x, como é que a gente faz a densidade de uma distribuição truncada? Ela vai ser a densidade original da variável sem truncamento, avaliada no mesmo ponto, só que eu tenho que reescalonar essa densidade, porque ela tem que passar a integrar 1 no intervalo AB, certo? Então, para que ela integre no intervalo AB, eu divido pela probabilidade de y estar entre A e B, certo? Tudo bem? Aqui eu fiz errado, aqui não era x, aqui era y. Sim, tudo bem. Desculpa, tem razão. Era essa a dúvida? Por que tinha dado x ou era outra Não, coisa? era do menos infinito a x e depois por que passou de A até x, era nos intervalos. Tá, saquei, tá. Então, por que mudou a integral, né? Então, isso aqui vai acontecer e aqui eu tenho uma indicadora na própria densidade, para dizer que a densidade é 0 fora do intervalo AB. Então, essa indicadora
ela está levando em conta o x indo de A até B. Né? Então, como é que eu faço? P de x menor ou igual a x'. Isso aqui é a integral, isso por definição, tá? De menos infinito até x, dessa expressão toda que aparece aqui. Aqui eu divido por P de y entre A e B. Aqui fica a minha indicadora, x entre A e B. E aqui fica o dx, né? Dizendo que eu estou integrando em relação a x. Então, essa indicadora, ela faz o seguinte, ela diz que tudo isso que vem aqui dentro, que está no integrando, vai dar zero se o x for menor do que A. Então, essa integral aqui, como ela vai de menos infinito até x, eu posso escrever ela de duas formas. E aqui eu estou supondo, vou botar entre parênteses, eu estou supondo que o x pertence a um intervalo AB. Ou seja, o x onde eu estou calculando a densidade é um cara entre A e B. Porque se ele estiver fora, a densidade é zero e a probabilidade é que ou vai ser zero ou vai ser 1. Né? Então vai ser trivial. Então o único caso não trivial é o x entre A e B. Aí eu vou fazer o seguinte, agora eu vou escrever essa integral indo de menos infinito até A, né? E aí, quando eu vou de menos infinito até A, essa indicadora aqui, né? Porque aqui vai entrar o dx, certo? Essa indicadora daqui, quando o x é menor que A, essa indicadora vai dar zero, não vai? Então aqui vai ficar vezes zero. Então essa integral vai sumir. E aí agora, agora eu escrevo a mesma integral de A até x. Fx, x sobre P, A menor que y menor que B. Dx, certo? Agora, bom, agora eu posso botar dx direto, né? Eu devia ter usado o recurso do espacinho, né? Dx. E aqui o que vai acontecer? Como agora eu estou integrando de A até x, de A até x, essa indicadora vai dar 1, né? Porque o x eu estou tomando menor que b, tá? Se eu estivesse tomando x maior que b, esse indicador daria 0. Tá? Mas como eu peguei o x entre A e B, essa indicadora vai dar 1. Então aqui vai ficar vezes 1. Ou seja, no fim das contas, essa parte da integral sumiu, né? Essa integral aqui desapareceu. Aí por isso que eu mudei isso, tá vendo? Por isso que deu de menos infinito para x, passou a ser A até x. Aí é que eu meio já coloquei aqui direto, né? E pulei as etapas. Aí aqui eu já não preciso mais da indicadora, porque essa indicadora vai dar 1 no intervalo onde u vai de A até x. No intervalo de u indo de A até x, esse indicador é 1. Então por isso eu também não coloquei a indicadora aqui também. Porque ela vai dar 1. Entendi. Melhorou agora? Sim, melhorou. Obrigada. Beleza, de nada. Tá? Então, desculpa, pessoal, foi bom ter perguntado, porque professor, tudo errado. Era y, não era x. Professor, mas você como faz para garantir que o x não vai ser maior que b? Como eu garanto que x não vai ser maior que b? Bom, assim, na normal truncada entre A e B, o x não vai poder ser maior que b, né, de jeito nenhum. Então, com probabilidade zero, o x vai ser maior que b. Eu meio que garanto, porque o que eu quero fazer, eu quero calcular a f grande de x, tá? Então, eu quero calcular isso aqui para todo xzinho. Aí, é porque eu não escrevi bonitinho, né? Então, assim, eu tenho três intervalos para os quais eu tenho que calcular o valor de f grande x. Eu tenho que calcular para x maior que b. Então, eu tenho três casos. Eu tenho caso 1, que é x maior do que b. Nesse caso, eu não preciso fazer as contas, porque o f grande x de xzinho vai ser 1, certo? Eu tenho o segundo caso, que é o caso x entre A e B. Nesse segundo caso, a fx de xzinho vai ser igual a essa expressão que eu coloquei aqui, certo? Que vai ser fy de xzinho menos fy de A sobre p de y entre A e B. Estou supondo que a distribuição é contínua, tá? De fato ela é, porque é normal truncado. Então vai ser fy de B menos fy de A, certo?
Então, esse caso foi o caso que é mais emblemático, que eu tenho que fazer mais conta. Aí, por isso que eu já saí fazendo assim, entendeu? Só falei para vocês, claro, pessoal, estou supondo x entre A e B. Né? E tem um terceiro caso, que também é trivial, que é o caso em que, aqui eu posso incluir o B, ou tanto faz incluir o B aqui ou incluir o B aqui. Eu tenho outro caso, que é o caso x menor que A. Então, se x for menor que A, eu nem preciso fazer conta. O fx de x vai dar zero, certo? Então, assim, eu garanto que o x é maior do que b, é trivial, né? Porque como eu reconheço que é impossível eu observar valores acima de b na normal truncada, no intervalo AB, então, para valores de x acima de b, o fx vai dar 1, entendeu? Então, eu não preciso fazer a conta. Entendi. Sim, entendi. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Tá? Isso também vai se refletir quando eu for implementar o algoritmo de fato, porque o que eu vou fazer no algoritmo é gerar da U da uniforme 0, 1, porque eu estou usando a acumulada para fazer o algoritmo da geração da acumulada de x. Então, eu vou gerar o U da uniforme e depois eu vou aplicar esse U, eu vou aplicar em f menos 1 de x. Então, eu vou fazer f menos 1 de U. Então, quando eu fizer f menos 1 de U, isso aqui vai me dar a minha amostra de x, né? Vai dar a amostra de x. Quando eu for fazer a expressão, né, e for inverter essa expressão aqui, aí vai ficar como exercício para vocês continuarem esse raciocínio. Quando eu inverter isso aqui, aí o que vai acontecer vai ser, pela própria expressão, você vai ver que não vai ter como dar nenhum x acima de b e nenhum x abaixo de a. Pela expressão mesmo dessa inversa. Tá? Então, vai dar para entender a partir daí, eu acho. Uma vez fazendo a conta, né? É claro que a gente não vai inverter de fato isso aqui analiticamente, porque não vai dar, tá? Porque não é conhecido a f grande analiticamente, a f grande de y, né? Que é uma normal. Mas, pela expressão que vai dar, você também vai ver que não vai ter como retornar um valor de x acima de b ou abaixo de a. Tudo bem? Bom, então, pessoal, vamos lá para a segunda parte, que é onde a gente vai falar de gerar variáveis normais, tá? Ficou uma bagunça. Essa parte eu acho que eu vou acabar passando até bem rápido, porque não tem muita novidade. Acho que são coisas que vocês já conhecem. Primeira forma, eu posso gerar usando o teorema central do limite, tá? Como é que funciona isso, né? Lembra lá que o teorema central do limite diz que a distribuição de x barra menos μ sobre sigma dividido por raiz de n é aproximadamente normal 0,1, onde μ é o valor esperado do x e o sigma é o desvio padrão do x, né? Esse é o que diz o TCE. É claro, né, pessoal, eu estou omitindo aqui um monte de hipóteses, né? Precisa ter independência, C e D, blá, blá, blá. Tá? Mas, enfim, esse é o resultado. Né? Se eu pegar uma variável aleatória qualquer, né, uma sequência de variáveis I e D quaisquer x e, né? Pego uma quantidade finita delas, né? Onde essa quantidade é grande, e calculo essa expressão, isso vai ter distribuição aproximadamente normal 0,1. Então, por exemplo, uma forma de fazer eu posso gerar uniformes, né, no intervalo 0,1, n uniformes, onde n é grande, e aí eu calculo, né, U barra, que é a média dos U's, menos, né, o valor esperado desses U's, como são normais 0,1 vai dar meio, e divido pelo desvio padrão dividido por raiz de n. O desvio padrão é 1 sobre 12, a variância é 1 sobre 12, então o desvio vai dar 1 sobre raiz de 12, dividido pela raiz de n, então vai ficar desse jeito. Né? E aí, né, o x tem essa expressão, né, a minha variável que é normal acaba tendo essa expressão aqui. Tá? Então eu posso usar o TCL para obter uma distribuição aproximada da normal 0,1. Tá?
E aí, bom, essa aproximação é razoável para n grande, né? E aí o n grande que se verifica que para esse caso específico das uniformes funciona bem, é que basta ser acima de 12, né? Bom, obviamente, pessoal, esse algoritmo não é eficiente em termos de aproveitamento das amostras, porque para gerar uma única variável aleatória normal, eu preciso gerar pelo menos 12 variáveis aleatórias uniformes, ou seja, tem que gerar n variáveis uniformes, e ainda assim é uma forma de gerar aproximada, tá? Que não é uma forma exata. Então, tem esse método, mas ele não é um método muito bom. Aí aqui tem alguns gráficos que foram feitos a partir comparando valores de n. Para n igual a 2, ainda parece ok, né? Parece até, digamos, razoável, né? Ele só não tem um pouco, só perde um pouco, eu acho que mais nas caudas, né? N igual a 5, N igual a 12, N igual a 50. Né? A gente também pode usar método de rejeição, né? O objetivo aqui é qual? Gerar amostras da normal padrão a partir de amostras de propostas da exponencial dupla, que é essa daqui, meio vezes alfa, que multiplica ESP de menos alfa módulo de θ. Tá? Essa exponencial dupla, ou Laplace, né, também conhecido como Laplace, a gente pode usar como proposta para mostrar da normal padrão. Tá? Então, como é que fica? Né? Se a gente plotar o gráfico, que é o que está aqui, a gente pode ter uma ideia de que deve ser um método bom, né? Porque as curvas são próximas umas das outras, né? No caso, uma exponencial dupla de parâmetro 1, né? Está bem próxima da distribuição normal, né? É claro que, bom, e aí eu vou corrigir, né? Usando a probabilidade de aceitação, eu corrijo para que a amostra obtida seja uma amostra que de fato vem da normal. Tá? Então, vamos olhar aqui como é que é feita a conta, né? Então, o que eu vou... Eu acho que tem a tela aqui do lado. Tem. Então, dá para a gente acompanhar por aqui. Então, vamos lá. Como é que a gente faria, né, para gerar as amostras da distribuição normal padrão a partir dessa auxiliar? Pega normal padrão dividido pelo auxiliar, vai dar a distribuição da normal padrão aqui em cima, tá? E aqui embaixo entra a distribuição da auxiliar. Meio alfa, exponencial de menos alfa, módulo de θ. Tá? Então, depois de fazer algumas reordenações e tal, né, trocando aqui, fazendo alguns algebrismos, né, essa exponencial vai passar para cá, lá para cima, né, o menos alfa θ vem para cá. Então, vira ESP de menos meio θ ao quadrado mais alfa módulo de θ. Aí daqui para cá não fiz nada, né? Só mexi um pouquinho nessa constante. E aí como é que eu faço, né? Aqui a minha região, a minha razão de aceitação, eu estou denotando em função de θ, né? Obviamente, vai depender de θ, mas também vai depender de alfa, porque eu não estou pegando aqui, a princípio, né? Eu não estou escolhendo qual vai ser o meu aproximador. Eu só coloco alguém nessa classe, tá? Então esse Q de θ, na verdade, talvez ele devesse estar indexado por alfa, tá? Então, aqui a gente tem essa região de aceitação e aqui a conta já está feita para qualquer alfa, tá? Então é só substituir o alfa que você quiser usar e vai funcionar. Então, como é que funciona? Defino a razão dos dois, P sobre Q, e maximizo essa razão. Para maximizar, calculo a derivada, né? Faço todas as continhas. A derivada do log, que é maximizar o log ou maximizar a função dá na mesma. Então, vai ficar a derivada do log dessa expressão, vai dar menos meio θ ao quadrado, mais alfa, que multiplica módulo de θ. Então, quando eu faço essa derivada, vai dar menos θ, mais alfa, se o θ for positivo, né? E se o θ for positivo, isso aqui é módulo, né? Então, a derivada vai dar 1, então vai ficar 1 vezes alfa, alfa. Se o θ for negativo, aí aqui eu estou botando θ, e aqui no eixo é um módulo de θ.
Se o θ for negativo, aqui vai dar menos 1, então vai ficar menos θ menos alfa. E se o θ for igual a zero, não tem como calcular essa derivada, tá? Então, para ver qual é o ponto de ótimo, o que eu tenho que fazer é comparar, né, o ponto, quando eu igualar essa derivada aqui a zero, eu vou ter que o menos θ vai ser igual a menos alfa, ou o menos θ vai ser igual a alfa, ou então o θ é zero. Então, tem que comparar esses três valores, alfa, menos alfa ou zero. Tá? Só tem um pequeno porém. Aí vamos escrever aqui, né? Só um algebrino que tem que tomar cuidado. Nesse primeiro caso, que eu estou supondo, estou supondo que θ é positivo, né? Então, se eu supuser que θ é positivo, a derivada dá isso que está aqui. Então, quando eu igualo essa expressão a zero, eu vou obter θ igual a alfa, concorda? θ igual a alfa. E se eu estou supondo que o θ é positivo e o θ é igual a alfa, então alfa é positivo também. Então, o teste de se θ é positivo acaba virando um se alfa positivo. Então, se o alfa for positivo, o θ é igual a alfa. Né? Esse é o ponto de máximo. O ponto de máximo daquela expressão ocorre quando o θ é igual a alfa, se alfa é positivo. Agora aqui, nesse caso de baixo, se o θ for negativo, essa é a expressão, e quando eu igualo ela a zero, eu obtenho θ igual a menos alfa. Tá? Então, se o θ é negativo, então o θ é igual a menos alfa, ou seja, né, como eu estou supondo que θ é negativo e o θ é menos alfa, então o alfa é positivo. Então, de um jeito ou de outro, tanto faz, né? De um jeito ou de outro, eu obtenho os valores de θ, né? θ ou vai ser igual a alfa ou vai ser igual a menos alfa, que vai otimizar essa expressão, tá? Que vai otimizar essa razão aqui. Então, quando o θ for alfa, ou quando o θ for menos alfa, eu tenho candidatos a maximizar. E faz sentido, né, pessoal? Porque é uma função par, tá vendo? Tem θ ao quadrado, módulo de θ. Então, o que eu tenho que fazer é só substituir os valores. Então, eu posso substituir θ igual a alfa ou θ igual a menos alfa, que vai me dar o máximo da razão de aceitação. Então, quando eu faço a conta, eu vou obter que o meu valor de R vai ser obtido substituindo o θ, que era o primeiro argumento, por alfa, que é a mesma coisa que substituir por menos alfa também, pelo fato de ser uma função par. Então, essa vai ficar a expressão, né? Então, vai dar isso que está colocado aqui. Tá bom? E aí eu só tenho que comparar, né? Ficou faltando zero, porque no zero não tem derivada, então é um candidato para ser ponto de máximo. Mas quando eu coloco zero aqui, pessoal, na verdade isso é um ponto de mínimo, né? Eu acho. Na verdade é um ponto de mínimo. Porque aqui, isso vai resultar em ESP de zero aqui dentro. Se a gente for olhar, né? Vai retornar um ESP de zero aqui dentro, então vai ficar só a constante. E quando a gente compara as duas coisas, né? Eu tenho só a constante aqui, e aqui eu tenho só a constante vezes ESP de alfa, né? Como aqui o alfa é diferente de zero, esse elevado que aparece aqui vai ser maior do que o 1. Então, esse cara certamente é maior do que o R0 de alfa. Então, o máximo, de fato, é obtido, o valor máximo para a razão é esse valor aqui. Então, essa é a minha probabilidade de aceitação, tá? Quer dizer, a probabilidade de aceitação é 1 sobre isso, né, na verdade. Então, essa é a constante, né? Esse deve ser o valor de A que eu vou escolher para envelopar a função, tá? Então, esse valor está dependendo do alfa, depende do alfa que eu pegar. Se eu pegar o alfa igual a 1, eu substituo aqui por 1. Se eu pegar o alfa igual a 1/3, eu substituo por 1/3, tá? Então, foi isso. Aqui no slide está exatamente como eu coloquei nesse caso. E aí, a taxa de aceitação, quando eu escolho o alfa igual a 1, é 0,76, ou seja, eu aceito 76% dos valores que eu aceitar. Né? E aí, a minha taxa empírica, quando eu rodar de fato o algoritmo, tem que estar próxima de 76%. E aí, no caso, quando a gente codou no exemplo, foi 0,78. Tá? E aí, pessoal, eu também posso olhar para essa expressão e otimizar ela em função de alfa. Né? Então, eu noto que esse A
que é a constante, né, que envelopa, depende de alfa. Né? Então, a gente já viu que quanto menor o valor dessa constante, mais perto o Q vai estar de P, certo? Então, eu posso minimizar essa expressão, né, em função de alfa, lembrando que o A sempre é... Lembrando que eu tenho o seguinte, ó, A de alfa, a gente já viu que é sempre maior ou igual a 1 para todo alfa. Então, o que eu quero é escolher o argumento mínimo de alfa, né, para A de alfa. Então, eu posso minimizar essa expressão. Se eu fizer isso, eu vou achar que o valor que minimiza é alfa igual a 1. Então, isso é que justifica, né, a escolha de gerar dessa exponencial dupla aqui com parâmetro 1, tá? Que é essa curvinha em vermelho. É porque ela vai fornecer a maior probabilidade de aceitação dentre todas as exponenciais duplas disponíveis, tá? E aí a gente tem o gráfico como está posto aqui, né? A curva envelopada é essa que a gente usa para envelopar, é essa em verde, né? E a amostra obtida é essa amostra do histograma, que está até bem próxima da normal, tá? Alguma dúvida, pessoal, nessas contas ou no algoritmo em si? Bom, tem o método de Box-Miller também. Eu sei que já está acabando a aula, eu só vou mostrar mais esse método e depois a gente deixa para ver os próximos passos, né? Na próxima aula, os próximos métodos de simulação. E aí eu acho que a gente já está acabando, porque essa segunda metade eu acho que ela vai mais rápido. Bom, então vamos lá. Como é que funciona o método de Box-Miller? Funciona da seguinte forma, né? É uma forma de eu transformar uniformes, né, em normais. Né? Então, para isso, eu preciso gerar duas uniformes e computar essas variáveis aleatórias aqui. Então, x1 vem de raiz de menos 2 log de u da uniforme, vezes o cosseno de 2π u2. Tá? E x2 é escrito como menos 2 log 1, seno de 2π u2. Então, cada uma dessas aqui, ela é função de duas variáveis aleatórias uniformes independentes. E acontece que se você fizer o jacobiano dessa transformação e tudo mais, e olhar para quem é a densidade de x, né, nessas duas amostras, a gente vai cair numa densidade de normal, uma densidade bivariada, né, de duas normais padrões independentes. Então, dessa forma, a gente consegue, com duas amostras da uniforme, gerar duas amostras da normal 0,1. Então, só tem esse ponto, né? Eu vou gerar de 2 a 2, então, vez ou outra, uma uniforme eu talvez acabe jogando fora, né? Dependendo de quantas amostras eu quiser para X, tá? Então, é uma forma bem mais eficiente de gerar da normal, né? Através desse método aí de Box-Miller, gerando através de uniformes independentes, tá? A conta eu não vou fazer com vocês, tá, pessoal? Eu deixo para vocês fazerem como exercício, mas é um método, é uma aplicação simples de método jacobiano para transformações de variáveis aleatórias. Tá? E aí, no caso, bom, tem que fazer algumas mudanças, né, para a transformação polar, tá? Mas, enfim, é uma relação que existe e aí é muito mais eficiente do que usar esses métodos de rejeição que levam a uma relação subótima, né, em termos de aproveitamento das amostras geradas. Então, aqui, nesse método, se eu quiser 100 100 amostras da normal 0,1, eu posso gerar, eu posso gerar 100 uniformes e pronto, tenho as minhas 100 normais 0,1. Né? E quando a gente usou exponencial dupla, né, pela teoria, pelo melhor A de alfa possível, a gente chegava a um aproveitamento de 76%, né, para gerar valores da normal 0,1. Então, é um método bem mais eficiente do ponto de vista de aproveitamento das amostras geradas. Tá?
Bom, e aí a gente chega em outros métodos de rejeição, né? A gente falou de simulação, a gente falou já a rejeição, né? Aí na próxima aula eu falo desses 3 últimos pontos, que são o método do envelope. Eu já vinha falando de envelope antes, mas isso não era o nome do método. O método é método da rejeição. A rejeição com envelope, a gente vai ver que é uma modificação do método de rejeição, colocando uma cota inferior sobre a P. Tá? A gente vai ver por que faz sentido pensar dessa forma na próxima aula. E tem também a reamostragem ponderada, que ela é feita a partir de vai ser uma geração de partículas, em que cada partícula tem uma probabilidade associada de ser mantida, e depois você reamostra dentro dessas partículas, e aí o que você reamostrou fica sendo uma distribuição, fica sendo a sua amostra, né, e que aproxima a função objetiva. E a gente vai ver o amostrador por fatias, né, o slice sampler, que não rejeita propostas, né, e que ele funciona como um caso particular de amostrador de Gibbs, que é o que a gente vai falar um pouco mais adiante no curso, tá? Então, bom, é isso para a aula de hoje, pessoal. Na semana que vem a gente se fala de novo, e até lá eu coloco para vocês uma primeira lista de exercícios para vocês fazerem. Tudo bem? Já coloco uma data também para vocês entregarem, tá? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Não? Bom, então é isso, pessoal. A gente se vê então na semana que vem. Eu vou pausar aqui a gravação e já coloco lá no YouTube. Tchau, professor. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado a vocês. Obrigado, pessoal. Até mais aí.